Muito bom dia! A Câmara Municipal de Praia Grande e a Prefeitura de Praia Grande desejam a todos um feliz 2021. Sessão solene de posse dos vereadores da 13ª Legislatura e posse da prefeita e vice-prefeito eleitos em novembro de 2020, da Estância Balneária de Praia Grande. De acordo com a lei orgânica e com o regimento interno da Câmara Municipal, presidirá esta sessão solene o senhor Paulo César Monteiro Silveira, vereador mais votado e diplomado pelo TRE. Ela começa aqui, você pode fazer oração, depois você faz essa leitura e essa leitura. Senhoras e senhores, bom dia. Nem ouviu bom dia. Bom dia. Agradecemos todos pela presença em mais esse importante acontecimento para a nossa cidade, invocando a proteção de Deus. Eu vou aproveitar aqui e eu quero fazer uma oração, já que fazemos isso há 19 anos e colocando Deus à frente de tudo, dá certo. Independente do seu crédulo religioso, Deus é único e todos nós invocamos Ele. Convido a todos a ficarem de pé. E oremos. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos na sua presença. E como reverência às autoridades desse mundo, nós nos colocamos de pé, aplaudimos, mas o Senhor é soberano em todas as situações, questões. O Senhor é soberano em todas as instâncias. Tu és o único Deus. E invocamos o Senhor, Deus Todo-Poderoso aqui, para que a Tua justiça seja feita neste lugar. Colocamos Praia Grande, essa cidade linda, maravilhosa, muito aconchegante, onde o povo, bem caloroso, colocamos esta cidade e os munícipes em total dependência do Senhor. Deus, o único Deus vivo e poderoso, Criador dos céus e da terra. Assim também colocamos, ó Deus, o trabalho de 2021, 22, 23, 24. Nesse pleito, Senhor, seja glorificado em tudo que fizermos. Eu oro e peço pelo prefeito Alberto Mourão, sua família. Oro e peço pela prefeita eleita Raquel Kim, e todos os nossos colegas vereadores que aqui estão presentes. E esse primeiro dia do ano, nós dedicamos totalmente ao Senhor. Os presentes sejam também agraciados e abençoados, tanto eles como a sua família. Praia Grande, seja o Senhor Rei em todos os lugares, hoje, amanhã e para sempre. Quem crê, diga amém. Amém? Sendo esse Deus fonte de toda razão e justiça, dou por aberta a presente sessão solene da posse dos vereadores da 13ª Legislatura do período de 2021 a 2024. E posse da prefeita e vice-prefeito da Estância Balneária de Praia Grande. Solicito que adentrem ao plenário e ocupem as bancadas os senhores vereadores e senhoras vereadores eleitos em 15 de novembro e diplomados pelo TRE em 2020. Adentram a este plenário e tomam seus assentos os seguintes vereadores e vereadoras: Carlos Eduardo Barbosa, Emerson Camargo dos Santos, Francisco de Araújo Lima Júnior,
Ugolino Alves Ribeiro, João Alves Correia Neto, José Carlos dos Santos, Marcelino dos Santos Gomes, Márcio Glauber Vicente de Oliveira, Marco Antônio de Souza, Marcos Rogério Câmara, Michele Correia Quintas dos Santos, Natanael Vieira de Oliveira, Renata Zabel Luz, Roberto Andrade e Silva, Rodrigo Penasso da Silva, Rodrigo Rosário dos Santos, Rômulo Brasil Rebouças, Sérgio Luiz Esquiano de Souza, Vera Lúcia Figueiredo Benício e Wellington Augusto Silva. Autoridades presentes, senhores, senhoras, senhores vereadores e senhoras vereadoras eleitos. De conformidade com o disposto nos artigos 14º e 64º da Lei Orgânica da Estância Balneária de Praia Grande, declaro abertos os trabalhos da sessão solene de instalação da 13ª Legislatura da Câmara Municipal da Estância de Praia Grande. Convidamos ainda para compor a mesa diretora as seguintes autoridades e personalidades: Alberto Mourão, prefeito de Praia Grande. Cássio Navarro, subsecretário de Assuntos Metropolitanos do Estado de São Paulo. Doutor Sérgio Lemos Nazur, delegado titular de Praia Grande. Convidamos a todos que, em posição de respeito, acompanhem a execução do hino nacional, música de Francisco Manuel da Silva e poema de Joaquim Osório Duque Estrada. E, na sequência, o hino de Praia Grande, letra e música de autoria de Oscar Gomes Cardim.
Praia grande, beleza e glórias mil, espelho do mundo inteiro, grandeza do meu Brasil. Praia grande, orgulho de uma nação, o seu lema é trabalhar com a força da união. Praia grande, coberta por um céu de anil, colar de estrelas brilhando no coração do Brasil. Praia grande, beleza e glórias mil, espelho do mundo inteiro, grandeza do meu Brasil. Praia grande, beleza e glórias mil, espelho do mundo inteiro, grandeza do meu Brasil. Praia grande, orgulho de uma nação, o seu lema é trabalhar com a força da união. Praia grande, coberta por um céu de anil, colar de estrelas brilhando no coração do Brasil. Praia grande, beleza e glórias mil, espelho do mundo inteiro, e grandeza do meu Brasil. Grandeza do meu Brasil, Praia Grande. Em nome da Câmara Municipal de Praia Grande e da Prefeitura de Praia Grande, agradecemos ainda a presença por demais honrosa entre nós das seguintes autoridades e personalidades: Senhora Maria del Carmen Padim Mourão, a Dona Maruca, presidente do Fundo Social de Solidariedade. Agradecemos em especial aos familiares e demais convidados de todos os empossados nessa manhã, bem como a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Justificou a ausência a professora Maura Lígia Costa Russo, que vem através deste agradecer o convite para participar deste evento, e justifica sua ausência por motivos particulares. A professora Maura Lígia reforça as felicitações e deseja sucesso e sabedoria para a prefeita eleita Raquel Kini e seu vice Edinaldo Santos Passos e aos vereadores eleitos para o exercício 2021 a 2024. Deseja a todos muito sucesso e que Praia Grande siga no caminho do desenvolvimento. Neste momento, o senhor presidente desta sessão, Paulo César Monteiro Silveira, passará às mãos da assessoria da mesa o diploma que lhe foi conferido pelo Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, bem como sua declaração pública de bens, cumprindo assim o disposto no parágrafo 4º do artigo 14 da Lei Orgânica Municipal. Passamos a chamar por ordem alfabética os senhores vereadores e senhoras vereadoras eleitos, para que faça a entrega à assessoria da mesa dos diplomas expedidos pelo Tribunal Regional Eleitoral e suas respectivas declarações públicas de bens, nos termos do parágrafo 4º da Lei Orgânica Municipal. Carlos Eduardo Barbosa. Emerson Camargo dos Santos. Francisco de Araújo Lima Júnior. Ugolino Alves Ribeiro. João Alves Correia Neto, José Carlos dos Santos, Marcelino Santos Gomes, Márcio Glauber Vicente de Oliveira, Marco Antônio de Souza, Marcos Rogério Câmara,
Michele Correia Quintas dos Santos, Natanael Vieira de Oliveira, Renata Zabel Luz, Roberto Andrade e Silva, Rodrigo Penasso da Silva, Rodrigo Rosário dos Santos, Rômulo Brasil Rebouças, Sérgio Luiz Esquiano de Souza, Vera Lúcia Figueiredo Benício e Wellington Augusto Silva. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 14º de nossa Lei Orgânica Municipal, convidamos o vereador Paulo César Monteiro Silveira, presidente dessa sessão, para fazer a leitura do compromisso de posse dos vereadores eleitos. Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, observar as leis, desempenhar o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do município e bem-estar do seu povo. Neste momento, procedo à chamada nominal dos vereadores eleitos. Após a chamada, o vereador deverá responder assim o prometo. Vereador Carlos Eduardo Barbosa. Assim o prometo. Vereador Emerson Camargo dos Santos. Assim o prometo. Vereador Francisco de Araújo Lima Júnior. Assim o prometo. Vereador Ugolino Alves Ribeiro. Vereador João Alves Correia Neto. Vereador José Carlos dos Santos. Vereador Marcelino Santos Gomes. Vereador Márcio Glauber Vicente de Oliveira. Vereador Marco Antônio de Souza. Vereador Marcos Rogério Câmara. Vereadora Michele Correia Quintas dos Santos. Vereador Natanael Vieira de Oliveira. Vereadora Renata Zabel Luz. Vereador Roberto Andrade e Silva. Vereador Rodrigo Penasso da Silva. Vereador Rodrigo Rosário dos Santos. Vereador Rômulo Brasil Rebouças. Vereador Sérgio Luiz Esquiano de Souza. Vereadora Vera Lúcia Figueiredo Benício. E vereador Wellington Augusto Silva. Usando das prerrogativas que me são conferidas pelo artigo 14º da Lei Orgânica da Estância Balneária de Praia Grande, declaro empossados os vereadores para a 13ª legislatura da Estância Balneária de Praia Grande. Neste instante, o senhor presidente fará a chamada dos senhores vereadores para assinatura do termo de posse. Vereador Carlos Eduardo Barbosa. Vereador Emerson Camargo dos Santos. Vereador Francisco de Araújo Lima Júnior. Vereador Ugolino Alves Ribeiro. Vereador João Alves Correia Neto.
Vereador José Carlos dos Santos. Vereador Marcelino Santos Gomes. Vereador Márcio Glauber Vicente de Oliveira. Vereador Marco Antônio de Souza. Vereador Marcos Rogério Câmara. Vereadora Michele Correia Quintas dos Santos. Vereador Natanael Vieira de Oliveira. Vereadora Renata Zabel Luz. Vereador Roberto Andrade e Silva. Vereador Rodrigo Penazo da Silva. Penasso. Corrigindo. Vereador Rodrigo Rosário dos Santos. Vereador Rômulo Brasil Rebouças. Vereador Sérgio Luiz Schiano de Souza. Vereadora Vera Lúcia Figueiredo Benício. Vereador Wellington Augusto Silva. Passaremos agora ao ato de posse da senhora prefeita e do senhor vice-prefeito eleitos, no dia 29 de novembro de 2020. Convido os vereadores Vera Benício e o vereador Serginho para que acompanhem a excelentíssima prefeita e o excelentíssimo senhor vice-prefeito, respectivamente, senhora Raquel Auxiliadora Kine e o senhor Edinaldo dos Santos Passo, até a mesa da diretora.
Solicitamos à excelentíssima senhora prefeita e ao excelentíssimo senhor vice-prefeito eleitos que façam a entrega dos diplomas expedidos pelo Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, bem como das declarações de bens e a assessoria da mesa, cumprindo assim o disposto no parágrafo 3º do artigo 64º da Lei Orgânica Municipal. Convido as dignas autoridades, os senhores vereadores e ao público presente que, de pé, assistam ao compromisso regimental, inicialmente pela senhora prefeita e a seguir pelo senhor vice-prefeito. Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, observar as leis, promover o bem geral dos munícipes e exercer o cargo sob inspiração da democracia, da legitimidade e da legalidade. Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica Municipal, observar as leis, promover o bem geral dos munícipes e exercer o cargo sob inspiração da democracia, da legitimidade e da legalidade. No uso das prerrogativas que me são conferidas pelo artigo 64º da Lei Orgânica da Estância Balneária de Praia Grande, declaro empossados a senhora Raquel Auxiliadora Kini, no cargo de prefeita da Estância Balneária de Praia Grande, bem como o senhor Edinaldo dos Santos Passos, no cargo de vice-prefeito municipal. Convidamos a excelentíssima senhora prefeita municipal e o excelentíssimo senhor vice-prefeito municipal para que assinem o livro de posse. Empossados todos os eleitos, passaremos à leitura e à assinatura do termo de transmissão de cargo de chefe do Poder Executivo Municipal, por suas excelências, o senhor Alberto Pereira Mourão e a senhora Raquel Auxiliadora Kini. Para tanto, convidamos para que os mesmos se aproximem do livro que será assinado. Termo de transmissão de cargo de chefe do Poder Executivo Municipal. Ao primeiro dia do mês de janeiro de 2021, às 10 horas, nesta estância balneária de Praia Grande do Estado de São Paulo, na Sala de Espetáculos Serafim Gonzalez, no Palácio das Artes, situado à Avenida Presidente Costa e Silva, número 1600, em sessão solene, com a presença de diversas autoridades, foi transmitido por Sua Excelência, o senhor Alberto Pereira Mourão, a Sua Excelência, a senhora Raquel Auxiliadora Kini, o cargo de chefe do Poder Executivo Municipal. Estância Balneária de Praia Grande, 1º de janeiro de 2021. Assinam neste momento o presente termo a Sua Excelência, o senhor Alberto Mourão, e na sequência, a senhora Raquel Auxiliadora Kini. Convidamos para que assine como testemunha a excelência o senhor Edinaldo dos Santos Passos.
Neste momento, Sua Excelência, o senhor Alberto Mourão, passa as mãos de Sua Excelência, a senhora Raquel Kine, a bandeira de Praia Grande. Senhoras, senhores jovens, ouviremos o pronunciamento de Sua Excelência, o senhor Alberto Mourão. Tá bom. Queria inicialmente saudar ao Paulo César Monteiro, presidente dessa sessão, e na sua figura saudar a todos os vereadores eleitos. Me permitir saudar os vereadores que não foram reeleitos, mas que foram importantes no processo da condução dos trabalhos desse executivo ao longo desses 4 anos. Permitir saudar, na figura também dos senhores, todos os vereadores de todas as legislaturas, ao que eu tive a honra de estar à frente como executivo e a honra de participar como membro desse legislativo. Sei da importância do Poder Legislativo. Sou um cidadão que entende que o Estado de Direito tem que ser preservado a qualquer custo. É a única forma de nós progredirmos e conseguirmos fazer com que as coisas caminhem na busca de mais igualdade social. Os conflitos têm que ser dirimidos, mas sempre num processo democrático. Nunca à força. E sempre com o tripé executivo, legislativo e judiciário. É a única forma de fazermos com que o país progrida, e a gente pode ter defeitos, mas não sob dúvida que, desde que Montesquieu criou a ideia dessa divisão de poder em 3 partes, foi fazer com que a gente tivesse freio e contrafreio, e tivesse condições de, gradativamente, construir uma sociedade que lá atrás procurou uma nova forma de governo, que é a democracia. Então, em respeito ao Legislativo e àqueles que nos ajudaram, eu os saúdo todos, tá? Queria saudar Raquel Kine, a minha amiga, a minha companheira de longa data à frente dos governos que eu presidi, em diversas secretarias, conhece todas as áreas da administração, né? E ela terá condições de discutir com os técnicos, discutir com os políticos, com a firmeza e o conhecimento profundo de cada área, para poder buscar sempre o aperfeiçoamento, a ampliação e o ajuste necessário naquilo que ainda não estiver funcionando na plenitude da necessidade da sociedade. Queria saudar o Edinaldo, meu companheiro também de presidência de casa, fez o seu trabalho. Quero agradecer o trabalho que se realizou ao longo desse ano, no primeiro semestre. Foi importante a articulação política dele, e eu não gostaria de falar de política nesse momento, mas é importante entender que ele fez um papel muito importante no processo dessas eleições. Então, fica aqui a minha gratidão, o meu respeito, né? E você mostrou um lado importante do Poder Legislativo para mim. Então, você foi uma figura ímpar para mim. Então, obrigado, tá? Tenha de mim um admirador, com muito carinho. Queria saudar o doutor Sérgio Nassur, saudar todas as autoridades, em especial de segurança, com quem eu me aproximei ao longo de todos os mandatos, para poder suprir as necessidades do município de Praia Grande. Então, saúdo você, estou saudando a Polícia Militar, a Polícia Civil, né, e todas as autoridades do Judiciário, todos que puderam, pela necessidade do município que crescia muito, eu tive a oportunidade de ser muito próximo de vocês. Queria saudar o Cássio Navarro, subsecretário de Assuntos Institucionais. Queria estar saudando a todas as autoridades do Estado,
né, e aos demais que aqui foram anunciados pelo protocolo, não tiveram... Hoje é uma sessão complexa, né, porque todos estão tomando posse nesse mesmo horário, em qualquer lugar, as autoridades ficam com dificuldade de deslocamento. E num horário complexo, né? Nós fazemos reforma constitucional, mas não conseguimos transferir para o dia 2 a posse. É meio esquisito, mas verá o tempo de que essas coisas serão mudadas, não tenho dúvida disso. Bom, eu queria estar aqui, me permitir falar um pouco mais nessa transmissão de cargo, porque não dá para não fazer alguns agradecimentos. Primeiro, ao longo da minha vida pública, eu sempre tentei equilibrar entre a vida pessoal, a vida empresarial e a vida pública. Até porque a vida pública é transitória, né? De 4 em 4 anos você faz um novo vestibular para retornar ao seu cargo, né? E para o executivo ainda, em 10 momentos, fica 4 anos fora, no momento sabático dele. Mas não há dúvida que a vida real é aquela ali. É a vida familiar e a vida profissional. Se você sai fora da sua vida profissional, seja ela no profissional liberal ou qualquer uma delas, você perde a referência da vida real da sociedade, da vida ali do chão, daquilo que acontece em cada canto, do cidadão que passa dificuldade, da burocracia, de todas as situações. A vida real, que te acolhe, que te acaricia, que te recebe, mesmo com todos os seus vícios, é a família. Né? É o porto seguro de cada um. E eu sempre tive na cabeça de que eu queria criar 2 filhas, e tenho 4 netos, estruturando uma família. Porque a célula do mundo, não a célula de uma sociedade, é a família. Se você não estrutura as famílias, a soma das famílias são a soma de uma cidade. E se isso não estiver funcionando bem, algo de ruim está acontecendo. Né? O mundo está se ajustando exatamente porque nós perdemos esse conceito. E isso é necessário retomar. Então, eu diria que em determinado momento, eu estive muito entre abandonar a vida pública ou não. Porque eu jamais queria abrir mão de estar com a família. Não me acho um pai ausente. Fui presente em tudo. Lembro o dia que levei minhas filhas, constantemente as 2, no parquinho do Ocean, na esquina da Vicente Carvalho. E depois veio um parquinho novo no Boqueirão, e eu levava lá na rua Sorocaba. E depois, né? Então, quis ser um pai, né, Maru? E isso eu jamais, não posso a palavra arrependimento não pode existir, porque ela representa realmente aquilo que eu penso sobre o ser humano. Então, aquele momento que eu não tive a oportunidade de ser o pai pleno, eu agradeço a vocês a compreensão. A minha mulher fala que às vezes eu ficava ausente na cabeça, porque eu ficava focado, eu não podia entrar em qualquer lugar da cidade que eu não consigo, eu enxergo, eu observo, eu fui criado, né? Se eu entrar em qualquer cidade, eu passo a fazer observação como gestor público. É ruim, né? Mas é bom porque você passa a ser mais crítico. Então, eu tive a compreensão dela, que foi fundamental para eu me tornar o político que sou e ter exercido 5 mandatos à frente da cidade de Praia Grande. Então, meu agradecimento a ela, meu agradecimento aos meus netos, que eu estive sempre muito perto deles, né? Que gradativamente, né, foram crescendo, né, e agora já estão adultos o suficiente. Aos genros, que também tiveram a oportunidade de estar muito perto, cuidaram dessa relação. Então, a vocês, a minha família. Aos meus amigos, né, a Raquel, aquela que estava em casa sempre, muito mais próxima, convivi, né, com o filho, com as dificuldades da gravidez, né, quanto foi difícil, com a vontade de ter um filho,
né, tivemos muito perto disso, né, Maru? Sabemos a dificuldade que ela tinha e o que ela tinha de vontade de ser mãe. Então, essa relação é importante para a gente. E, então, eu diria que eu agradeço a amizade, né, e o carinho que vocês tiveram comigo. Agradeço a amizade em nome dela, de todos aqueles que nos últimos dias mandaram mensagem de carinho, de respeito, que foram importantes. Comecei minha vida pública com um amigo meu que não está aqui. Quero citar o nome do Vasques, porque foi a pessoa que me colocou na vida pública. E é o elo mais longínquo da minha vida pública. Ele está em casa, com uma certa idade, né? Mas em nome dele também exalta a todos aqueles que passaram em todo o processo das minhas eleições. E aí não dá para, quando eu falo disso, eu queria dizer aos senhores que alguém falou para mim que esse dia, eu não ia chorar hoje, não, que eu estava muito tranquilo. E eu estou muito tranquilo, sim. Eu acho que eu tive a felicidade, e isso agradeço a Deus, eu pensei muito sobre isso esses dias, que é óbvio que eu sou um homem privilegiado, né? Quem é que não queria ser 5 vezes prefeito de um município? Quem não queria ter, pela primeira vez, ter sido eleito deputado federal com 127 mil votos numa cidade que não tinha 80 mil votos? Quem é que não, né? Não posso falar que Deus não foi ótimo comigo, não foi bom. Eu diria que Ele... Mas eu sempre fiz e pedi a Ele que me ajudasse a ser um instrumento das transformações. Quando eu vou à igreja, eu não peço coisas pessoais para mim, eu sempre falo para Ele me ajudar a melhorar como ser humano e fazer de mim um instrumento para melhorar as coisas, a relação humana. Porque seria egoísmo mesmo eu pedir coisas pessoais. Não há necessidade disso. Porque você só vai evoluir espiritualmente se você fizer esse exercício constante. E eu acho que a cidade mudou bastante. Mas ela tem a sua dinâmica do seu dia a dia. Mas Deus também me colocou aprovações. E eu não falo em nome dele em vão. Eu falo com a convicção. A convicção de que, trabalhando muito, me dedicando à causa pública, eu esqueci de mim. E em um determinado momento ele me avisou. Me deu 2 catetes, me deu um infarto, em fim de novembro. Eu não diga que ele mandou uma pandemia para me provar mais uma vez. Mas 90 dias depois, ainda me recuperando, me deparei com uma crise que só vai acontecer daqui, se Deus quiser, nunca. Mas aconteceu há 100 anos atrás. Falava para você aqui, Paulo. Essa posse é uma posse diferenciada, histórica. Ela, se Deus quiser, não pode acontecer novamente, né? Não acontecendo na Casa Legislativa e as separações, né? Mas Deus colocou novamente ali na frente uma pandemia no meio de uma recuperação física e 3 meses de isolamento, eu e a minha mulher,
4 meses, com uma pressão enorme, enorme. Segurar o medo da sociedade, o medo da máquina, o desconhecível de uma doença que ninguém sabia, tentativa e acerto, controlar o pior que tem do ser humano, uma máscara que custava 50 centavos passar a R$5, um respirador que custava 18, 20 mil reais, sendo vendido a 240 mil, né? Tentar superar essas dificuldades. O desconhecido do impacto econômico, o desconhecido de que se a gente poderia fechar com um tremendo déficit público e ainda ter que gerir uma crise sanitária mundial. Eu diria que ele me deu uma oportunidade de me colocar à provação, de eu me controlar no meu emocional e transitar por essa mar revolto na busca de chegar a um porto seguro. Agradeço a ele por estar nesse momento na vida pública, porque eu diria aos senhores que eu amadureci bastante, muito, porque ele me deu a oportunidade de eu provar, né, o meu lado, né, espiritual, de fé, e que eu sei em quantos minutos, em algum momento, sozinho naquela sala, às vezes eu ficava 18 horas na frente daqueles computadores, me dedicando, porque eu sabia que eu tinha que seguir sozinho. Acho que, para os senhores, não tem mais ninguém aqui, né? 1993, tinha um câncer na economia brasileira. E no bolso do trabalhador, a inflação, o déficit público. Eu tive a oportunidade também de gerenciar o orçamento público num momento muito péssimo. A inflação chegava a 200%. O que o cara recebia no dia primeiro já não valia nada 5 dias depois. E os produtos aumentavam vertiginosamente. Imagine, o orçamento público ia para a Câmara, tinha mais zero do que a possibilidade de valer alguma coisa. E a gente teve que gerenciar durante 3 anos essa atrocidade econômica, essa pandemia que corroía a vida do cidadão brasileiro. Então, acho que Deus foi bom, mais uma vez naquele começo. Foi lá que eu forjei a minha determinação, a minha senso de responsabilidade fiscal. Cheguei e assumi uma cidade em 94, 93, com um déficit fiscal e um déficit social. 80% de ruas sem pavimentação, sem esgoto. Não tínhamos água encanada no Jardim Aloá, ao lado da prefeitura. Não tínhamos água encanada na primeira região administrativa, quiçá na terceira. Não tínhamos pavimentação, 80% também não tinha pavimentação. Uma rede educacional inexistente, 2.850 alunos de ensino infantil. A gente reclama de saúde hoje ainda. Saúde é uma complexidade muito profunda de relação humana e de senso de ética profissional também.
não é só de meios, de falta de recursos. Mas jamais é igual àquilo que eu encontrei. Um pronto-socorro pequeno, todas as redes básicas, que eram 7 fechadas e não tinha hospital. Jamais levantei a minha voz contra o antigo governante. Porque eu vivo de me aprofundar. Eu não me considero, mas faço parte daquele que entende que a política é uma ciência. E você, vereador, deputado, qualquer um que se envolve na vida pública é um cientista, é um pesquisador. Ele se aprofunda nas fissuras criadas pela ração humana, que é aquelas pessoas que estão ali, e em cima disso se debruça para entender como aquilo que está acontecendo, para corrigi-la, e às vezes não consegue. E estabelece prioridades, para que assim ele possa gradativamente ajudar a evoluir. Se ele não tiver essa percepção, ele simplesmente é um catalisador daquilo que uma máquina fotográfica vê, de que um aparelho de raio-x pode tirar, mas a interpretação do que está naquela raio-x é o que vale. Tá? É o que você entende. Então a gente precisa ter essa percepção que política é ciência. Política também é se doar. Tá? E aí, dentro desta premissa, eu nunca deixei de me debruçar sobre os problemas da sociedade. Não me deparei com esse problema inicial que eu falei e enfrentei-o. Depois, eu tive a oportunidade de conviver com mudanças estruturais da legislação nacional ao longo desses anos. Falei para a Raquel que ela começa um governo com uma mudança da legislação abrupta. Nos próximos dias o presidente sanciona uma nova lei. E isso muda totalmente e cria uma insegurança jurídica. Né? Ela terá que ter criatividade, percepção clara, para poder superar essas adversidades. Eu diria assim, a cidade fez toda essa transformação, nós fizemos, nós mudamos. E a maior das conquistas nossas não foi só o estrutural. Porque o estrutural, ele muda pela dinâmica. O que não muda é a alma de uma cidade. Ela precisa cada vez mais melhorar. Ela só melhora se todos estiverem felizes. E a gente, na busca dessa felicidade, ela é muito ampla, muito relativa. Nós não devemos estabelecer conceitos de felicidade. E sim fazer com que as pessoas sejam felizes da sua maneira. A partir do momento que a gente estabelece conceito, a gente torna alguém insatisfeito. Porque ele está fazendo aquilo que ele não quer. E ele precisa fazer algo que ele goste. Tá? E a alma dessa cidade, a primeira coisa que esse grupo que se reuniu e que hoje já está por aí, eu sou o único sobrevivente desse processo, tinha vergonha da sua cidade. A alma nossa estava amargurada, né, por uma maneira que nos tratavam, a imprensa, como maneira como nos tratavam todos os órgãos de comunicação e a sociedade até em torno desse município. Nós conquistamos a nossa autoestima. Nós nos orgulhamos de sermos praia-grandense. Praia-grandense é aquele todo que assume o orgulho de estar nessa cidade e defende esta cidade. Praia-grandense não é aquele que nasceu aqui, porque poucos nasceram aqui. Praia-grandense é aquele que efetivamente entende que vindo para cá ele tem que defender este território. Ele tem que ajudar este território a evoluir. Não ele evoluir e o território não evoluir. Praia-grandense é isso. E é isso que nós fizemos, né, Raquel? Lá atrás, nos reunimos no casarão para discutir planos de ação em 92. Para que
para depois disputar uma eleição, 91, 92, para depois fazer uma ação de discussão e caminharmos. Eu estava aqui para fazer um relatório dos últimos 4 anos, 8 anos de governo. Mudei foco para dizer para você, Raquel, que é esse caminho que nós trilhamos que tem que continuar, né? E você tem certeza disso. Nós conversamos bastante durante a campanha, nas caminhadas, algumas vezes, um canto e outro, durante o pós-eleição. Não há dúvida que tudo isso que já passou serviu de lição, né? Para que você consiga continuar trabalhando por esse progresso, por essa harmonia. Ajudem. Cada um tem as suas demandas, tem as suas convicções legítimas, tem a sua visão estrutural de sociedade, mas é por isso que existe o diálogo, a discussão, né, para buscar consenso. Ajudem a gente a conseguir aperfeiçoar cada vez mais essa cidade, tornando ela cada vez mais igualitária. Tá? Boa sorte para você, que você seja muito feliz à frente desse governo. Tenho em mim um companheiro, estou disponível a qualquer minuto da minha vida para lhe atender no telefone, pessoalmente, para ajudar. Acho que a reserva técnica, ela não pode morrer comigo. Não é esse o papel da raça humana. É passar para frente o seu conhecimento. Seria egoísmo morrer com tudo na cabeça. A passagem disso tem que ser constante se a gente quiser ter a evolução e o aperfeiçoamento deste mundo. Obrigado pela sua ajuda. Obrigado mais uma vez a todos os vereadores que me ajudaram neste mandato. Boa sorte a todos os senhores. Boa sorte, vice-prefeito, e a todos os senhores. Paz. A Raquel vai precisar de muito de senhores. O pós-pandemia não me parece fácil. O pós-pandemia vai mostrar o lado do ser humano. Mas nós vivemos tempos difíceis. Nós não aparentamos isso, mas estamos em tempos difíceis. Mas podemos superar mais uma vez esses tempos difíceis se tivermos percepção de que neste momento do desconhecido, a gente precisa estar unidos para superar esses tempos difíceis, porque eles existem, estão aí colocados. É só não querer enxergar. Boa sorte, tá? Conte comigo. Quero quebrar aqui um pouquinho o roteiro, senhor prefeito Alberto, e dizer que o coração humano, ele é a fonte e raiz de todas as emoções. Nosso coração físico, miocárdio, ele não trata isso. O coração emocional é a alma que a Santa Palavra nos ensina. Primeira vez que eu estou ao lado do Senhor, e olhei muito bem aos olhos do Senhor e vi muita sinceridade na sua alma. Que Deus abençoe, dê vida longa ao Senhor, porque a maior bênção do nosso Deus é vida longa na terra. E que isso aconteça e que todos os olhos vejam isso acontecendo com a sua vida, com a sua família, em nome de Jesus.
Com a palavra, a excelentíssima senhora Raquel Kine, prefeita da Estância Balneária de Praia Grande. Bom dia a todos, a todas que estão presentes, aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. Eu fiz um discurso, viu, prefeito? Porque eu sempre sou muito disciplinada, né? A gente acaba fugindo, mas eu não sei se eu vou conseguir seguir, acho que eu vou continuar indisciplinada, viu, Paulo? Primeiro eu quero cumprimentar toda a nossa mesa, todos os vereadores eleitos, parabenizá-los, desejar muita sorte, muito sucesso, muita parceria, que a gente caminhe todos juntos pela cidade, né? A gente precisa estar de mãos dadas, cada um com o seu poder, mas de mãos dadas para resolver os problemas que são da cidade. Cumprimentar todas as famílias, né? Nós estamos aqui hoje comemorando, né, uma vitória nas eleições, mas mais do que isso, hoje é um ano novo, né? Primeiro dia de 2021, e a gente está reunido com as nossas famílias, uma pequena parte hoje, porque a pandemia nos impediu de fazer um evento tradicional como a gente não trouxe nem nossos secretários também para dar posse, deixando acontecer os vereadores, para numa sequência a gente fazer individualmente na prefeitura. Mas cumprimentar a todos e desejar um feliz ano novo para todos, para o Reco, cumprimentar o doutor Nassur, grande parceiro, né, uma pessoa que luta pela cidade, está sempre pronto para nos atender, em seu nome cumprimentar todas as autoridades aqui já nominadas. Primeiro vou agradecer a Deus também, porque Deus esteve sempre muito presente na minha vida, como você mesmo falou, a dificuldade que eu tinha para ter um filho, e foi nas mãos da Maruca e de Deus, né? A Maruca que me encaminhou e foi Deus que me deu aquele menino lindo. E hoje, faz 14 meses que ele foi embora. São 14 meses sem ver meu filho. 14 meses que eu me despedi dele na porta de casa, sem saber que eu não veria mais. Mas tive a oportunidade de dar um abraço nele, um beijo. E eu vou ter que seguir meu roteiro. Porque aquilo foi um golpe tão duro, e o Mourão estava lá, ele, a Camila, segurando a peteca para não cair, né? Tentando me segurar, me apoiando, até a gente chegar, o Wilson chegar lá. Então, o que eu quero dizer para vocês são minha família. Vocês choraram comigo, riram comigo, choraram com o Gabriel, riram com o Gabriel. A gente, há anos, convive, eu vi suas meninas pequenas, depois vi os netos nascendo. Fui abençoada, novamente Deus, 5 dias depois da morte do meu filho, a notícia de que eu seria avó. Eu tenho a minha gordinha do povo, cadê o Rodrigo? Minha gordinha do povo, não, Rodrigo. Minha luz foi Deus tirando, passando a mão no meu peito, falando assim, não esqueci de você. Ele cumpriu o papel dele, e você ainda tem uma missão. Eu não sabia o tamanho dela. Isso tudo aconteceu nesses 14 meses. E aí viramos o ano de 2019 com aquele misto de tristeza. Passamos juntos o Natal, a Maruca, eu queria ficar em casa. Não, a gente vai chorar junto. Passamos o Natal juntos, Ano Novo, naquele misto de
alegria porque a gente já tem uma bebê, alegria pela família da minha nora, tá ali a minha gordinha fazendo escândalo. Alegria pela família que ela trouxe para mim, as irmãs dela, os maridos, toda a família que encheu de alegria a minha casa e a minha vida. E essa pequena, né, que é a nossa luz, que todos os dias quando eu chego em casa, está lá me esperando. Se não está esperando, está dormindo, ela acorda para vir ver a avó. Então, gratidão a Deus por essa bênção, que é uma bênção isso, a gente ter família, né? Eu perdi um filho, eu falo, elas vão dar risada. Eu perdi um cachorro e um filho no mesmo ano. E ganhei uma família, parece um batalhão na minha casa, viu? Um batalhão de alegria, de felicidade, de harmonia, que a gente continue dessa forma sempre. E aí a gente se deu conta que tinha uma pandemia, né? De repente a gente viveu uma pandemia, como o prefeito falou, e eu em fevereiro fiquei muito doente e não sabia, e era também, eu passei pelo Covid e sobrevivi. Passei muito mal, fiquei muito ruim, não desejo para ninguém, mas eu fui saber na campanha que eu fui fazer aquele exame de sorologia e detectou meus anticorpos. Né, Camila? A gente passou mal junto, né? Um período junto ali, a Luana, mas sobrevivemos e aí é Deus também, né? A isso nós somos gratos por estarmos, por ter passado por tudo isso e estarmos aqui vivos ainda. E aí, em 6 de julho, nasceu a minha bebê. No meio da pandemia, nós fomos, eu e ela, para o centro cirúrgico, nasceu aquela menina. E depois de 15 dias, a Maruca e o Mourão foram na minha casa conhecer a Gabriela. E aí eu fui surpreendida com esse convite, queria anunciar a minha candidatura a prefeita. Oficializar 2 dias depois, e aquilo é um choque para a gente, né? Porque é uma responsabilidade muito grande suceder você, Mourão. Suceder 5 mandatos, mais 2 prefeitos que você elegeu, mais os seus mandatos de deputado, vereador, vice-prefeito. É uma responsabilidade muito grande, porque, sob a sua liderança, essa cidade saiu das cinzas. Nós tínhamos uma cidade destruída e nós recuperamos, não só estruturalmente, isso daí quem tem dinheiro faz, né? Nós fizemos sem dinheiro, com criatividade, com a sua liderança, mas o principal, nós resgatamos a nossa autoestima, aquela coisa de bater no peito e falar assim, sim, eu sou de Praia Grande, ter orgulho, né? Não falar que é de Santos, não falar que é da Baixada, é falar que é de Praia Grande e honrar essa nossa terra. E isso nós fizemos trabalhando muito, não foi uma coisa que caiu do céu. E fizemos com a parceria da Câmara, né? Uma Câmara que entendeu a necessidade que tínhamos de priorizar algumas etapas nesse progresso, e a gente veio caminhando e chegamos na cidade do jeito que está, estruturada, passando por uma pandemia com controle. O prefeito ali, eu veio, acompanhei, dia a dia, trancado naquele escritório, com telas e telas de computador, parecia uma central Covid, ali só dele, onde ele estava monitorando tudo aquilo, tomando decisões, chamando um, chamando o outro. Não é fácil, né, prefeito? Sozinho, muitas vezes, sem ter ninguém para conversar, porque o poder isola, e eu tenho falado muito isso, que eu não quero ficar isolada. A própria estrutura da prefeitura acaba, a burocracia, né, acaba fazendo você ter... Você entra na prefeitura e você não consegue sair nem para olhar e dar um bom dia para alguém. E eu falei para o Dinho já, vamos policiar isso para que a gente consiga ter um contato mais estreito com todos e que eu não quero ficar sozinha. E além disso, prefeito, sempre prefeito, não vou ficar sozinha porque você se comprometeu comigo, ser meu conselheiro, ser, além de amigo que já é,
parceiro, de estar presente nas grandes decisões que a gente vai precisar tomar e sempre que a gente se sentir inseguro ou com dúvidas, aproveitar da sua experiência, e é o que nós vamos fazer. A gente vai ligar todo dia, tá? A gente vai infernizar, né, Maruca? E aproveitando esse momento, anunciar para vocês que a dona Maruca permanece no Fundo Social, permanece à frente de todo esse trabalho. Ela aceitou ser minha primeira-dama. Sabe por quê? Porque ela é uma eterna primeira-dama dessa cidade, né? Pode acontecer, pode vir quem for para cá, sempre você será a nossa referência como primeira-dama desse município, presidente do fundo, a referência na assistência social. Nós saímos do zero e você construiu toda essa rede de assistência social, dando a vara, ensinando a pescar, não entregando peixe, não fazendo a entrega de cesta básica por troca de votos, troca de apoio. Trabalho social sério, parabenizo, seu trabalho é feito com amor, principalmente, com maestria, e que a gente continue caminhando juntos, e muito mais fácil nós aqui, né, a gente continuar com o Zé à frente lá da secretaria também, e tenho certeza que a gente vai fazer um trabalho muito, muito grandioso, ainda mais contando com os pastores, com as igrejas que muitos já se comprometeram em nos ajudar, entrar nessa parceria, como nós já começamos, e é isso que a gente quer, estreitar essa ligação com toda a Câmara de Vereadores, cada um no seu segmento, mas que seja o norte, o bem, que a gente tenha como norte sempre o bem, sem maldade, sem mentiras. A gente não precisa disso, a gente precisa ter força de vontade, saúde e boa fé para a gente levar a termo o nosso projeto. E assim, gente, eu virei candidata com 62 anos, sem ter nunca planejado isso, sem ter almejado participar de um pleito eleitoral, e me vi aceitando essa missão do Mourão, porque com muito orgulho eu fiz parte durante esses 28 anos dessa equipe, né? É uma equipe que veio trabalhando nesse resgate da cidade, e eu não poderia ficar de fora disso, de participar, de ajudar a manter a cidade no rumo certo. E aí eu fui para a rua, o prefeito falou assim, vai para a rua, vai lá para você. Gente, é difícil, viu? Você não tem noção, você já esqueceu dessa noção, porque não é fácil. Eu sei pedir tudo, qualquer coisa, né, Reco, não ri. Eu sei pedir qualquer coisa para alguém, mas pedir para mim é muito difícil. E aí eu me vi na rua pedindo voto para mim, morrendo de vergonha. E eu falava assim, meu Deus do céu, como que a gente fala isso? E o Anderson junto, bom dia, senhora, como vai? Isso que puxava, as pessoas às vezes não queriam. E eu, meu Deus, né? Mas aí fui, daqui a pouco eu já estava agarrando as pessoas também, e se fosse oposição, era o que eu queria. Eu queria dobrar a pessoa, eu queria convencer que ela estava errada, eu queria mostrar o meu plano de governo. E aí é mais uma gratidão, prefeito, porque eu jamais faria isso na minha vida, e fiz, gostei, foi uma experiência maravilhosa, reencontrei amigos, conheci pessoas maravilhosas, conversei sobre os problemas que antes eu não conversava, porque não eram das minhas áreas, né, que eu passei. Ouvi de tudo, vi coisas horrorosas também, né? Baixo nível na política em algumas partes, pessoas sem escrúpulos, mentirosas, o crime, a criminalidade sendo usada para nos impedir de entrar nos bairros. E, num primeiro momento, erramos, né, prefeito, como nós concluímos, de recuar, de ter medo dessa criminalidade, que eu não sei de que tamanho era isso, que foi aproveitada pelo outro segmento que estava disputando a eleição. Enfim, erramos em não enfrentar, mas quando nós entramos, nós percebemos que as pessoas também não querem isso. As pessoas não querem
ficar sobre as asas da criminalidade. As pessoas criaram coragem de falar e começaram, naquela última semana, Mourão, a gente via as pessoas olhando, vindo que a gente estava com força, vendo a gente enfrentando aquilo, as pessoas abriam as portas de sua casa, permitiam que colasse um adesivo, abriam as portas para conversar abertamente, mesmo passando aquelas pessoas com ameaças veladas, e as pessoas enfrentaram e nós ganhamos as eleições. Ganhamos porque temos propostas, ganhamos porque nossas propostas, nós vamos passar daqui a pouco as primeiras ordens de serviço, ele vai ler, já é o start do nosso plano de governo. Nosso plano de governo não era um recorte e cola. Ele não era um recorte e cola de uma cidade vizinha, colando aqui e adaptando algumas palavras para a cidade. O nosso plano de governo é baseado no conhecimento do Mourão, conhecimento da sua equipe, meu conhecimento, a boa-fé, né? A nossa boa-fé, a nossa vontade de fazer melhor, a nossa vontade de fazer a nossa cidade crescer. E o nosso plano, vocês podem acompanhar, ele vai ter uma alavancada agora, e 6 meses, se Deus quiser, a gente vai ter muita coisa boa acontecendo na nossa cidade. E não foi fácil, Mourão. Não foi fácil, porque eu, como minha primeira experiência ali, né, no corpo a corpo, a gente tem vontade, às vezes, de sair do salto, né? Eu estava até usando tênis, e o Cássio? Mas dava vontade de levar um salto junto, porque eu, como técnica, que sempre fui, nos bastidores, trabalhando, sem holofotes, o Mourão falou assim, a gente não tem foto, eu não preciso de foto, eu só preciso trabalhar. A minha função era trabalhar, não aparecer, o político era ele. Então, muitas vezes, eu fotografava tudo. Eles brincavam comigo que eu queria ser fotógrafa, né? Meu filho falava, vai fazer um curso de fotografia. Eu fotografava tudo para registrar aqueles momentos. Registros preciosos que nós temos lá de trás. Mas eu nunca, o holofote virou para mim. Eu não precisava disso porque eu era o braço dele. Um dos braços, eu era aquela pessoa que estava ali para o que deve é. Dar uma missão, eu ia lá e fazia. Vai aprender, e eu falo isso para todos que trabalham comigo. Não sabe, vai aprender, porque se eu aprendi, qualquer um pode aprender. O mundo é assim, a vida é assim. A gente hoje, nós temos uma pandemia, nós não aprendemos a usar máscara, tem alguns indisciplinados que a gente tem que entrar no bolso, né? Mas não tenho medo de desafios, não tenho medo de cuidar de uma cidade. E aí, Mourão, eu digo para você e para a Maruca que meu agradecimento pela indicação, uma grande responsabilidade, mas não vou decepcioná-los, vou honrar o meu nome de vocês, porque é o que nós temos de mais valor, aquilo que veio do meu pai, da minha mãe, e a gente vai continuar muito junto e fortalecidos, fortalecendo a cidade, né? Fortalecendo o crescimento da nossa cidade, dando mais qualidade de vida para a população. Eu sou indisciplinada. E aí, prefeito, a gente, no primeiro turno, a gente acabou não fechando a eleição, né? E ficamos perplexos, né, com o que aconteceu, e a gente foi buscar entender tudo isso. E no segundo turno foi pior ainda, né, para mim. Nós tivemos momentos que cada um ficou segurando os seus sentimentos, mas eu acho que hoje é o dia da gente começar o ano e começar falando. Eu fiquei perplexa de ver como as pessoas foram enganadas. Mas culpa de quem, né? Vamos procurar culpa? O governo é ruim? Tem 80% de aprovação? Essas pessoas que dão aprovação de bom e ótimo para o governo, querem mudança? Quer mudança por quê? E aí, nesse baile, né, que tem nessa ciranda, que a gente continua olhando, né, tendo esse olhar, e a gente vai entender, a gente vai conhecer, nós vamos detectar o que aconteceu, porque
Eu agradeço muito aos mais de 75 mil eleitores que nos elegeram, a mim, ao RECO, mas os outros eu quero saber o que aconteceu, por que essa insatisfação? Porque aqueles que eu consegui conversar, e aí foi o nosso erro de não falar antes, não ter tempo hábil para isso, a gente conseguiu mostrar que eles estavam iludidos por uma mentira, por pessoas inescrupulosas. E nós vimos a pior no segundo turno, quando a gente viu a debandada para o outro lado, por trocas de benesses, sem amor à cidade. Porque quando o Alexandre Cunha, a quem eu agradeço o apoio, também veio para o nosso lado, ele falou que vinha porque gostava da cidade, porque era um filho da cidade. E muitos que se dizem filhos da cidade foram para um cara que tem uma vida política ligada a São Vicente, a outra cidade, que não tem o que mostrar e vinha aqui para destruir aquilo que existe de bom aqui. Não era só aquilo para mostrar o que tinha de ruim. Vinha destruir, mostrar, apontar aquele pedacinho de nada que não tem uma pavimentação, como se aquilo fosse um geral na nossa chamada, antigamente, terceira zona. E isso ficou aqui, ó, ficou aqui no pescoço entalado, porque eu vou até fazer um trabalho, Morão, da gente levar as pessoas das antigas primeira região, segunda, para conhecer o lado de lá, porque eu concluí que não conhecem. As pessoas falam por aquela marola que vem, lá ninguém faz nada, lá ninguém dá atenção. A terceira zona é esquecida. Olha o horror, não tem nada, depósito de crianças na creche. E essas pessoas que estão falando, as que eu tive oportunidade de conversar, não conhecem, nunca foram, têm medo de ir para lá. Não frequentam. Então, eu vou fazer um trabalho para conscientizar a população, atravessa a pista. Atravessa e vai ver que tem coisa boa. Aliás, a maior parte dos equipamentos estão do lado de lá. Das 77 escolas, 55 são daquele lado. Os equipamentos de assistência social também, e assim vai. E o que tem aqui, tem lá no mesmo padrão. Então, a gente tem que fazer esse trabalho de pegar as pessoas, antes de você falar, pensa. Não magoa as pessoas, não fere a dignidade de uma cidade, porque custou muito para a gente resgatar e construir. E não é um aventureiro qualquer, aliado a pessoas que não têm valores dessa cidade, que vai deixar continuar plantando isso aqui no nosso solo. Porque eu não vou deixar. Eu, o Mourão junto, Maruca e todas as pessoas de bem, os vereadores de bem, pessoas que querem o bem da cidade, nós não vamos permitir. Nós vamos trabalhar para que essas pessoas fiquem nos seus cantos, mas não vão destruir o que nós construímos. Nós, quando eu digo, prefeito Mourão, Dozinho na sua parte, Wilson Guedes na sua parte, e o sacrifício de toda essa população da cidade, que não foi um só, foi todo mundo entendendo, respeitando, e não vai vir alguém aqui para destruir isso que nós conquistamos, nós, a população. Então, é um desabafo também, porque 65 mil pessoas entraram nessa vibe, como falam, né? 65 mil pessoas escolheram trocar pelo duvidoso. Trocar porque ali já está há muito tempo. 28 anos, 30 anos é muito tempo. E aí alguém falou assim, estava num salão de beleza, né, Maruca? Ah, assim, então, quanto tempo tem seu salão? 20 anos. Ah, então eu vou naquele outro que abriu agora, porque o seu está velho, também fecha. É isso, né? A gente fecha tudo que tem solidez, tudo que está plantado com trabalho e força, né? Uma coisa que a gente construiu de pedacinho, não foi uma coisa que caiu do céu. E a gente vai lutar por isso. É uma luta de todos nós vereadores, prefeito e a população principalmente. E aí, o que esperavam era isso, né? Fatiar esse bolo, mas deu ruim, né? Deu ruim.
Como diria meu filho, deu ruim e nós ganhamos as eleições no segundo turno. E a gente ficou chateado demais pela votação. Mas, Mourão, nós tivemos 60 dias de campanha. Eu não era nada. Eu saí de um nada para caminhar nas ruas, aprender a fazer uma campanha, aprender a falar. Não sou formada, não tive um curso de oratória. Não sei se eu preciso fazer, talvez. Mas eu tenho conteúdo. Tenho conteúdo, tenho conhecimento, tenho amor, tenho família, tenho coração, tenho amigos há 50 anos. Poucas pessoas têm amigos há 50 anos. Nós somos amigos há mais de 30 e poucos anos. Eu sou muito privilegiada, muito. Então, os valores estavam invertidos, né? E nós vamos desinverter, vamos falar assim? A gente vai voltar ao status normal, porque não podemos aceitar isso. E aí, nós chegamos à vitória das urnas, eu e o Reco, estamos aqui hoje empossados, né, Reco? Vamos ter o comando da cidade nas mãos, e a gente só tem gratidão. Gratidão pela nossa equipe 45, está aqui o Dinho, que foi nosso coordenador, aqueles guerreiros na rua com bandeiras, que as nossas bandeiras, gente, a meninada que trabalhou com a gente, não estava só pelo salário. Elas vestiram a camisa da cidade, elas brigavam na rua pelo voto. E a gente encontrava pessoas com as outras bandeiras, falando assim, isso aqui é só um trabalho para mim, viu? A gente vai votar na senhora. Então, o segundo turno nos mostrou que as pessoas perderam o medo e começaram a falar. Então, gratidão, viu, Dinho, a você, a toda a nossa equipe, pelo trabalho que foi desenvolvido, que foi fundamental para o nosso trabalho, isso é coordenado também pelo RECO durante o ano todo, formando essa coligação, nossa coligação Trabalho, Cidadania e Respeito, e a população, né? Chegamos aí por conta dos votos de cada um que se importou, que foi lá na urna, um calor que tinha um sol para cada um, foi para lá levar o seu voto, o seu protesto contra um aventureiro na cidade. Quero agradecer muito, não estão presentes, mas os juízes, promotores, pelo trabalho incansável dos cartórios, todas as demandas sempre esclarecendo, então minha gratidão a eles, a polícia, aqui em nome do Dr. Mansur, todo apoio, a lisura a esse pleito. E nada disso teria acontecido sem você, Mourão. Se você não estivesse liderando isso, nada disso teria acontecido. A gente estaria, sei lá como, porque você é o nosso líder e vai continuar sendo, assim como a Maruca sempre será a nossa primeira-dama. Foi uma honra fazer parte desse governo, uma honra, um crescimento profissional, pessoal, conheci cada área profundamente, trabalhando no chão, né, trabalhando com eles, e ao nosso lado, nós temos pessoas que dão o sangue pela cidade, e temos outros que são fachadas. Então, nós vamos arrumar isso também, e não é perseguição, viu, gente? A campanha inteira nós ouvimos que o Mourão perseguia, que era perseguição a funcionários. Eu nunca vi, e eu convivi e convivo com ele. Eu nunca vi uma pessoa tão generosa que eu falei que eu não sou assim, não. Eu não sou. Pessoa de passar o pano, passar a mão, de chegar e falar assim, não, a eleição acabou. Todo primeiro dia de governo, o Mourão fala, a eleição acabou. Esquece tudo o que aconteceu. Prefeito, não dá. Eu cumpri sempre o que você falou, mas agora não dá. Não dá porque a gente foi apunhalado por pessoas sem escrúpulos, pessoas que não têm vergonha na cara, pessoas que se aproveitaram de situações dentro da prefeitura, pessoas que foram privilegiadas dentro da prefeitura, e essas pessoas, para levantar uma bandeira contra, no mínimo, tinham que entregar um cargo.
Então, a essas pessoas não tem perseguição, é justiça. As pessoas devem procurar fazer um concurso, e aí você tem a liberdade de fazer o que você quer. Agora, você sendo um cargo de confiança, dado pelo prefeito, que, como ele mesmo diz, tem 350 mil pessoas querendo o nosso cargo. 350 mil pessoas gostariam de sentar na minha cadeira, numa secretaria, num departamento, numa divisão. Oferece aí, quem que não quer? Um dos melhores salários. E as pessoas reclamam. Justo. Nunca dá, né? O salário nunca dá. Mas eu convivo com grupos na esfera nacional, e Praia Grande é um dos melhores salários. Então, gente, a gente tem que valorizar isso, e a única forma de valorizar é fazendo justiça. Então, que todos participem do próximo concurso público e terão o direito de esbravejar, de falar, de reivindicar, que é um direito de todos, né? Mas não de apunhalar aquele que põe o pão na mesa da sua família. Isso, prefeito, eu acho que nós erramos também. Eu não quero errar, eu quero dar aquilo que a gente pode dar, fazer justiça. Já que a gente não pode dar aumento que a gente quer, é no mínimo fazer com que as pessoas trabalhem e que tenha justiça dentro do nosso ambiente de trabalho. Gratidão, essa família linda sua, Carla, as meninas, Marina, Lelê, Luana, o Lucas, que são meus filhotes, são como se fossem meus. Gratidão às meninas, a família Pupo, que ingressaram como um batalhão na minha vida. Gratidão ao meu irmão, ali minha cunhada, meus sobrinhos, ao Luizinho, que é meu primeiro neto, né, Lu? Ele que dá força para mim, ilumina meu dia também. A Nini, que cuida de mim, sei lá quantos anos. O Marcos. Essa é a minha família. Então, para a minha família, meus filhos aqui, tenho 2 filhos mais de coração, Camila e o Fernando, e uma agregada, né? A Babi, que veio me ajudar na campanha, saiu lá de Jundiaí para ser minha fiel escudeira aqui, controlando a agenda, me dando água, com a toalhinha, com um copinho, a gente brigando com ela, mas gratidão por todo o apoio que vocês me deram. E não posso deixar de agradecer o Wilson, né, meu companheiro de alegria, de tristeza. Choramos e já rimos muito juntos. Gratidão por você, por todo o apoio que você me deu, e peço desculpas pelo apoio que eu não te dei nesse momento que você ficou doente na campanha, e a gente não pôde estar juntos, mas alguém olhou por você e você ficou bem. Como alguém olhou por mim e me carregou no colo na campanha. E aí, meu filho que é por ele, pela minha gordinha, que eu estou aqui, é pela cidade que eu amo, que eu escolhi para chamar de minha, pela cidade, pela população, pelos amigos que eu fiz aqui, pelo Mourão, que é meu líder, é meu norte, e vai continuar sendo. A minha gratidão a todos por isso. E as pessoas dessa cidade tenham a certeza de que o meu compromisso é com vocês, com as pessoas, com a cidade. Essa coisa de falar que a gente faz muita obra, vou continuar fazendo muita obra, né? A gente vai continuar porque a nossa obra é de Deus, a nossa obra é de coração. Quando a gente coloca nossas crianças dentro de uma escola bonita, como falam, que é uma escola equipada, uma escola padronizada, isso chama-se amor. Amor quando você tira a vala da porta do cara, quando você dá pavimentação, você dá saúde. Isso é saúde pública. Quando você coloca a coleta de lixo na cidade toda, quando você está com 82% de esgoto coletado, as estações de tratamento de esgoto em conclusão. Gente, isso não é obra, né? Isso não é coisa de
puro concreto. Isso é amor à cidade, é amor à família, é dedicação a 22,5 quilômetros de extensão de uma cidade que escolhemos para viver, assim como os senhores. Então, vocês que estão aqui, vocês que estão nos assistindo, nosso compromisso é com vocês, e a gente vai estar aqui, escutando, caminhando, né, Cássio? Nós vamos caminhar pelos bairros. Primeiro que eu vou voltar, o Reco já fez uma parte, eu vou voltar agradecendo todas as pessoas e atualizando as reivindicações, porque nós vimos que esse é o caminho, a gente está junto. Hoje a gente pode fazer isso, porque o Mourão deixou tudo estruturado. Antes não dava. Alguém teve que pagar um preço e levar, às vezes, a fama. Não vai, mais do que ele anda. Não conheço uma pessoa que anda mais do que o Mourão pela cidade. Sai de domingo sozinho, vai para o Samambaia, vai para o Meovi, vai olhar anônimo. Acho que esse foi o nosso erro, né? O anonimato, a falta de propaganda, que a gente sempre só se preocupou em trabalhar. Então, nós vamos fazer a propaganda também para mostrar para as pessoas tudo o que a gente está fazendo. A gente vai dar uma transparência aos atos para que não venha daqui 1 ano e meio, que a gente vai ter uma campanha, não venham novamente plantar mentiras e disseminar a raiva e o ódio na nossa cidade. Eu já me estendi demais, mas peço desculpas, mas eu precisava falar, eu precisava desabafar, e fica aqui minha gratidão a todos que nos ajudaram, minha gratidão a você, Mourão, Maruca, por todas as oportunidades que eu tive, ao Cássio, parceiro lá do Estado, sempre abriu portas, uma pessoa muito presente aqui do nosso lado também, e principalmente a nossa Câmara, que eu espero ter o apoio de vocês na coisa certa, porque vocês não vão ver de minha parte pedidos errados. Eu posso errar, e se eu estiver errada, pode falar, porque eu tenho humildade para reconhecer e consertar. Então, a gente vai conversar sobre o que estamos enviando para vocês, participar todos, vamos trabalhar juntos, tirar a animosidade que existe com algumas pessoas, porque vocês não precisam gostar de mim, nem eu de vocês. Mas a gente tem que ter respeito, a gente tem que conviver, e se vamos conviver, vamos tentar conviver com alegria, porque tudo que a gente faz com alegria, a gente faz melhor. E eu adotei isso para a minha vida, ser feliz. Então, quando eu perdi meu filho, eu poderia ter escolhido entrar embaixo da cama, chorar, me matar. Eu poderia ter feito essa escolha, mas eu não quis, porque não é de mim. Eu escolhi ser feliz, porque eu sei que ele também está feliz. Eu sei que ele está em algum lugar, ou aqui, observando tudo o que aconteceu, tudo que está acontecendo, ele ia falar assim, falei para você que você não ia ser prefeita. Ele ia estar aqui falando isso para mim. Então, gente, a gente tem que unir as mãos, forças, para a gente fazer a diferença na vida das pessoas, que é o que eu pretendo fazer. Ser no mínimo igual a ele. E com a ajuda dele, eu vou ser muito melhor do que eu sou. Eu vou fazer um trabalho de continuidade dele, de aprimoramento das ações e ampliação de todo esse atendimento para a população. Feliz Ano Novo para todos, gratidão. Essa é a palavra de hoje, e paz para todos no ano de 2021. Muito obrigada. E como primeiro ato oficial, a prefeita de Praia Grande, Raquel Kine, assina agora 34 ordens de serviço para diversos setores da administração municipal, como educação, assistência social, obras, serviços públicos, entre outros. Estas ordens de serviço serão entregues, na sequência, ao secretário-chefe do gabinete da prefeita, o senhor Esmeraldo Vicente dos Santos,
que inclusive já convidamos para que suba ao palco. Vou aqui citar algumas das 34 ordens de serviço. Determino que seja realizado estudos para implantação de abrigos solidários nos bairros Boqueirão e Oceã. Determino que seja realizado estudos para implantação do Bom Prato, Programa de Segurança Alimentar Brasileiro, nos bairros do Quietude, Trevo e Vila Sônia. Determino que seja reservada 100 vagas no PAD, Programa de Apoio ao Desempregado, para os moradores em situação de rua. Determino que sejam feitos estudos para a implantação de um auxílio financeiro para os estudantes que estejam cursando o ensino médio na rede pública. Determino que sejam feitos estudos para a implantação de um auxílio financeiro para os estudantes que estão cursando o período integral da rede pública. Determino que sejam feitos estudos oferecendo incentivos fiscais para as empresas que contratem jovens que façam parte do programa de patrulheiro. Determino que sejam realizados estudos oferecendo incentivos fiscais para as empresas que implantem o programa do primeiro emprego para jovens da faixa etária de 18 a 24 anos. Determino que sejam realizados estudos para oferecimento de auxílio financeiro através do Banco do Povo para as atividades que sofreram grande impacto na pandemia do Covid-19, tais como salões de beleza, espaços para festas, transportadores escolares, academias, bares, restaurantes e taxistas. Determino que sejam realizados estudos para implantação de parques nos bairros do Ribeirópolis, Nova Mirim, Quietude e São Jorge. Determino que seja realizado um projeto para implantação de campos com grama sintética nos bairros Melvi, Tupiri, São Jorge e Forte. Determino que sejam realizados estudos para a revitalização do Campo do Galo de Ouro no bairro Nova Mirim. Determino que seja realizado um projeto para implantação de campos com grama sintética alambrado e área de lazer nos bairros Melvi, Tupiri, São Jorge e Forte. Determino que sejam realizados estudos para definir um projeto básico para implantação do BRT e VLT no município de Praia Grande. Determino que sejam realizados estudos objetivando a construção da unidade fundamental Ribeirópolis. Determino que sejam realizados estudos objetivando a construção da unidade infantil Ribeirópolis. Determino que sejam realizados estudos objetivando a ampliação da unidade infantil Escola Municipal República de Portugal no Guilhermina. Determino que sejam realizados estudos objetivando a implantação da unidade infantil Escola Municipal Pablo Trevisan Perutic, no bairro Anhanguera. Determino que sejam realizados estudos objetivando a construção da unidade infantil no bairro Vila Sônia. Determino que sejam realizados estudos objetivando a construção da unidade fundamental no bairro Vila Sônia. Determino que sejam realizados estudos objetivando a ampliação da unidade infantil Escola Municipal Engenheiro Sérgio Dias de Freitas, no bairro Cidade das Crianças. Determino que sejam adotadas as necessárias providências para o acompanhamento técnico das obras de implantação do Canal Princesa. Determino que sejam realizados estudos objetivando a ampliação da unidade fundamental da Escola Municipal Ronaldo Sérgio Alves Lameira Ramos, no bairro Sítio do Campo.
Determino que sejam adotadas as necessárias providências para acompanhamento técnico dos serviços, visando o desassoreamento do canal Acaraú-Mirim. Determino que sejam adotadas as necessárias providências para acompanhamento técnico dos serviços, visando o desassoreamento dos canais Vila Sônia e UDR. Determino que sejam adotadas as necessárias providências para o acompanhamento técnico das obras, visando o prolongamento do canal dos japoneses com execução de dique de terra. Determino que sejam adotadas as necessárias providências para a contratação das obras visando a implantação de comporta no entroncamento do canal Guaramar com o canal Japoneses e criação de redes de microdrenagem nas vias do entorno. Determino que sejam adotadas as necessárias providências para a implantação do projeto de reurbanização da Avenida Sérgio Gregório e Rua João Roberto Correia. Determino que sejam adotadas as necessárias providências visando o início das obras referentes a serviços de desassoreamento das galerias de drenagem urbana de diversas vias de Praia Grande. Determino que sejam adotadas as necessárias providências visando o início das obras referentes ao revestimento do trecho do canal Guaramar. Determino que sejam adotadas as necessárias providências visando o início das obras referente à retificação e revestimento de trecho do canal Quietude. Determino que ocorra a ampliação do PAD, Programa de Apoio ao Desempregado, em 300 vagas. Determino que seja realizada a entrega dos medicamentos de uso contínuo no domicílio do munícipe. Determino as devidas providências pela Secretaria de Saúde Pública da Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande e pelos demais setores e órgãos competentes da administração municipal, de acordo com as suas competências legais, as ações administrativas necessárias para a efetivação dos seguintes serviços. Primeiro, ampliação de mais 50 leitos no Hospital Municipal Irmã Dulce. 2. Estudos e construção das seguintes unidades municipais de saúde: Usafa Xixová, Usafa Melvi 2, Usafa Aviação 2, Usafa Vila Sônia 2, Ambulatório Saúde da Mulher, Ambulatório Saúde Animal, UPA Guilhermina, novo prédio para hemodiálise e ambulatório de traumatologia. E a última ordem de serviço determina que sejam adotadas as necessárias providências para obtenção do licenciamento ambiental para abertura e implantação da futura Avenida Marginal à rodovia Padre Manuel da Nóbrega. Prefeita Raquel, então, passa as mãos do secretário-chefe de gabinete Dinho, todas essas 34 ordens de serviço, e o Dinho será o responsável em passar aos secretários municipais. E o cumprimento dessas ordens ampliarão a estrutura do município de Praia Grande, desta forma beneficiando diretamente a população com cada vez mais qualidade de vida. Antes da suspensão da sessão para as eleições da mesa diretora da Câmara Municipal, serão prestadas algumas homenagens, encerrando assim esta parte da solenidade. Convidamos o prefeito de Praia Grande, que passou o cargo hoje, Alberto Mourão, a entregar uma homenagem à prefeita eleita empossada hoje, Raquel Auxiliadora Kini. Convidamos agora o Cássio Navarro, subsecretário de Assuntos Metropolitanos do Estado de São Paulo, a entregar uma homenagem à senhora Silene M. Muto, esposa do senhor Edinaldo dos Santos Passos Urreco, vice-prefeito empossado hoje.
Convidamos o Dr. Sérgio Lemos Nazur, delegado titular da Polícia Civil de Praia Grande, a fazer a entrega de uma homenagem à senhora Maria del Carmen Padim Mourão, a Dona Maruca, presidente do Fundo Social de Solidariedade de Praia Grande. Convidamos neste momento o vereador eleito mais votado e empossado hoje, Paulo César Monteiro Silveira, a fazer uma entrega de uma homenagem à vereadora Michele Correia Quintas dos Santos. Convido o vice-prefeito eleito, empossado hoje, Edinaldo dos Santos Passos, o Reco, a fazer a entrega de uma homenagem à vereadora eleita e empossada hoje, Renata Zabel Luz. E o REC fará novamente a entrega de uma homenagem, agora à vereadora eleita e empossada hoje, Vera Lúcia Figueiredo Benício. Esta presidência suspende a sessão por 15 minutos. No reinício, realizaremos as eleições da mesa para o biênio de 2021-2022 e das comissões permanentes. Deus abençoe.